Neste vídeo vim explicar sobre Rousseau, o romantismo ambíguo de Rousseau e a ideia expressiva do contrato social. Primeiramente, vou abordar um breve contexto tópico sobre ele, porque ele acreditava que o homem ele era fruto do meio. O Rousseau foi nascido em Genebra em 1712, foi órfão ao nascer e estudou apenas os 10 anos. Ele acreditava que foi todo o lixo humano que ele aprendeu. Para Rousseau, a rápida modernização estava criando um contexto bipolar e radical, porque, primeiramente, ele acreditava que o homem era feliz no seu estado natural. Com o ocorrer de uma crise ou de falta de escassez de alimentos, ele acredita que o homem teve a necessidade de se juntar e formar seu estado civil. Para Rousseau, a rápida modernização criou meio que uma ideia de, como posso explicar, de meio que cunho popular ou então algo a ser seguido. Exemplo, uma pessoa precisava seguir tais medidas, ele precisava ser de tal performance para agradar a população. Ele criticava bastante as pessoas, falava que uma pessoa que não tem opinião ou que não age da sua forma, seja ela de sua forma natural, até que ponto fugir da sua religião seria uma ideia de felicidade, até que ponto você viver se questionando, viver seguindo padrões de se isentar ou então intelectualidade seria algo natural para você ou seria algo bom para a satisfação dos seus prazeres. Por conseguinte, explicarei a ideia do contrato social para Rousseau. Rousseau acreditava que o contrato social ele surge a partir da necessidade de legitimação da modernidade. Surge também para a justificação do homem não sobressair o outro homem, meio que uma ideia de controle das normas a serem seguidas em determinada sociedade, ressaltando que o contrato social ele é uma mistura do ficcional, o hipotético e o social. Cabe lembrar que você nunca deve adotar uma verdade, porque para Rousseau a verdade é relativa. O ser humano não estava isento de erros. A verdade era algo do momento e de cada sociedade. Basicamente, cada um tinha suas ideias de construção de leis e não existia uma verdade absoluta. A posteriori, explicarei sobre a ideia de vontade geral e sua relação com o contrato social. A ideia de vontade geral trata-se de uma ideia muito diferente das outras vontades. Não consiste numa vontade de todos. A vontade geral ela consiste numa ideia de bem comum. O que seria o bem comum a todos? Aqueles que não prejudicaria ninguém e cada cidadão deve se abster de qualquer situação que possa se colocar acima do outro. Diferentemente da vontade de todos, ela não pode ser algo que prejudique alguém. A vontade de todos ela se resume à vontade da maioria. Isso para Rousseau não era válido. A vontade geral era que devia ser expressa nos contratos, porque o contrato social seria o exemplo da sociedade e das normas que devem ser seguidas. E nele deve contar apenas as vontades gerais, vontades puras e verdadeiras. No último capítulo sobre Rousseau, interpretarei sua mensagem, dizendo que no sistema russoniano, projeta o cidadão moderno como plenamente social. Ele estaria abstendo da sua subjetividade a fim de obter o bem comum a todos. Ele buscaria compreender se nos seus líderes políticos ou nas suas entidades, se elas estavam totalmente puras, isentas de corrupção e se seus líderes estavam criando leis que de alguma forma agregassem a um bem comum, não só para benefício próprio. O Rousseau diz a respeito muito da transparência. Ele afirma que todas as instituições devem ser tidas como algo puro. E algo puro só conseguiria ser obtido através de cidadãos puros que estão nela. Eu vou falar um pouco sobre Hegel, e nesse momento do texto ele trata do tema reconectando o dualismo da condição humana à totalidade desse mundo. Enquanto Rousseau afirmava que somente o Estado é capaz de chegar à perfeita justiça social, Hegel argumentava que essa reconciliação era possível, pelo menos em teoria, apresentando uma imagem de desenvolvimento social como algo impulsionado pela dialética e pelo choque dos opostos.
Esse choque se refere a como a história avança sob o impacto de choques de tendências antagônicas que se transpunham para uma nova posição, uma síntese temporária dos melhores elementos das duas posições opostas, gerando novos conflitos e novas condições que se tornavam visíveis. A liberdade como critério-chave. Hegel aceita o princípio da autonomia e a conquista da liberdade como essência da modernidade, mas que só se torna visível quando situamos o que observamos empiricamente ao nosso redor. O objetivo tradicional apresenta o homem que só pode ser feliz quando ele for livre, mas Hegel afirma que a liberdade deveria ser entendida em seu sentido mais amplo, ou seja, a liberdade de vir a ser, no sentido de que o homem deve desenvolver uma consciência de si próprio como parte de um processo socio-histórico que se volta para o objetivo de liberdade absoluta, que deve consumar-se por meio de uma sociedade de bases normativas. Essa seria uma sociedade que reconheça a autonomia e a particularidade individual e, ao mesmo tempo, que suas estruturas atuem como mediador da individualidade, convertendo-a em um todo eticamente constituído. Nesse momento do texto, Hegel nos faz repensar a necessidade de uma ordem social. Ele elimina qualquer distinção entre o direito e a moralidade, no contexto de uma ordem social eticamente constituída. Também rejeita a ideia de contrato social como base para a explicação da natureza das obrigações políticas. Ele afirma que a legitimidade associada às instituições governamentais tinham por base princípios de moralidade política inerentes aos costumes, às normas e práticas pré-jurídicas que confirmavam a sociedade civil. Contudo, a sociedade civil consistia de formas de associação humana, como a família, que eram de natureza não contratual e que geravam princípios de legitimidade e obrigação independentes do acordo voluntário de seus membros. Essas associações são metafisicamente anteriores ao indivíduo em seu sentido de não serem consideradas associações instrumentais. Bom, eu vou falar aqui um pouco em relação ao Estado constitucional e que é um desenvolvimento histórico, que deve ser entendido e controlado com referência aos instrumentos conceituais do conhecimento histórico e a nossa leitura da história como manifestação de uma vida social ética. Nesse tópico, eu inicio com um pequeno trecho do texto que fala que o Estado é a concretização da ideia ética, no sentido de que o Estado ele deve refletir os argumentos dialéticos progressivos, relativos à posição e ao reconhecimento da dignidade humana. Para ele, o Estado ele é plenamente racional e deve observar a vontade geral da sociedade. Engel afirma que os teóricos do contrato social, com suas ideias de liberdade natural, ignoram o fator histórico, de que a liberdade humana ela depende da inserção social. Para ele, até mesmo a ideia rosseniana de contrato social era inaceitável, pois tal ideia reduziria a união dos indivíduos de um Estado, de um contrato, reduziria a união dos indivíduos de um Estado a um contrato, e desse modo a uma coisa baseada em suas vontades arbitrárias. E o romantismo e a advertência. Para falar desse tópico aqui, a gente tem que falar um pouco que Engel ele é interpretado como um romântico histórico, que oferece imagens edificantes, mas ele, por um lado, só podemos dar sentido à nossa identidade através da história e apreciar as glórias do passado. Por outro, para ele, não deveríamos nem subestimar nem superestimar os efeitos progressivos e cumulativos do nosso desenvolvimento social. Ele oferece uma leitura de história de mundo em termos das tensões entre subjetividade individual e totalidade ideológica. E para explicar desta forma ele encontra na cultura grega primitiva
uma contradição básica, no sentido de que a vida grega ela não dispunha de recursos intelectuais para manter a subjetividade, né? Mas não podia assim evitar que ela se tornasse presente, né? Para ele, a sociedade só podia progredir ao trazer a subjetividade à luz, mas uma vez em vigor, ela poderia perturbar, né, o equilíbrio da racionalidade grega, podendo assim desintegrar seus padrões, né, os padrões existentes naquela época. E esse novo equilíbrio só se tornaria possível, né, a partir do eu como sujeito independente e livre, né? O que ele tenta passar é que a sociedade, mesmo com as mudanças advindas da modernidade, ela não perdesse sua capacidade individual, né, frente a toda a totalidade ideológica existente, né, e se tornasse assim apenas seres humanos conformistas, né, sem nenhum sentido de missão pessoal ou apenas indivíduos alienados, incapazes de encontrar um sentido para a vida. Vou falar agora aqui um pouco sobre a soberania ou a natureza da vontade do soberano, né, a constitucionalidade, né. Para iniciar, eu venho falar primeiro sobre o que é soberania e logo após o despotismo, né. A soberania ela é algo inalienável, né, e indivisível, deve ser exercido pela vontade geral. Já o despotismo, né, é o poder ilimitado e o povo ele não pode se opor às ideias e às ações do governante, né. Nesse tópico há certas contraposições em relação ao papel do direito na concretização do espírito da humanidade, né. O direito ele deve ser consciente, né, em termos sociais e historicamente situado de que o direito atua como mediador das relações em uma divisão desigual de papéis. Enquanto Hobbes centraliza que o que deve contar é a vontade do soberano e o seu poder transformar essa vontade no elemento organizador do progresso, seja produzida e sustentada pela força, né? Para Engel, inversamente, a sociedade é a base para a articulação e a concretização da razão, né? O que só pode ocorrer quando os membros da sociedade eles estiverem integrados, né, ao projeto social da razão e com ele se identificarem, né, não podendo ser assim obrigados, né. Agora a gente vai falar um pouco sobre a identidade jurídica, né, e a contingência do moderno, o exemplo da relação senhor e o escravo. Primeiro, a história ela se fundamenta na dominação do homem pelo homem, fato que o direito reflete, né. Essas relações entre senhor e escravo elas se manifestam em uma divisão de papel historicamente aceita, né. A relação senhor-escravo ela sempre foi de domínio, né, e por mais natural que esse domínio possa parecer, o senhor e o escravo ocupam posições sociais distintas. E seja qual for a consciência social dominante, a relação senhor-escravo, existe a possibilidade de que seja questionada por outro conceito, né, o de igualdade natural. Entretanto, nós modernos entendemos que a diferença entre escravo e senhor não pode ser encontrada no nível da natureza. Ao contrário, ela situa-se na história da dominação e da institucionalização das relações sociais. Partindo agora aqui para a busca da liberdade, ela envolve uma luta contra essas formas de legitimidade contra a doutrina jurídica, né? Que ela atribui valor, né, intelectual a essas instituições sociais. Ao tornar-se moderno, a doutrina jurídica ela invalida a razão corporificada das instituições sociais. Partindo para o próximo tópico, né, que vamos falar um pouco da história humana. É um processo racional, né, que atua através da irracionalidade dos projetos sociais inconscientes do indivíduo. Em qualquer época, né, indivíduos e grupos têm, bem como seus escritos e conceitos,
acham-se em uma relação de conflito, né, que impulsiona o desenvolvimento histórico. Ainda que os indivíduos eles não estejam conscientemente empenhados em se criar uma história progressiva, o direito ele é um instrumento que, ao mesmo tempo, ele registra esse avanço ético da humanidade. E aí ele estrutura as condições para a etapa seguinte, né? O desenvolvimento do sistema jurídico ele deve ter a função, né, de desenvolvimento da representação da humanidade. As particularidades do desenvolvimento jurídico. O direito é um fenômeno que, ao mesmo tempo presente, ele é oculto. Ele surge através do esforço humano, da paixão de dar realidade concreta aos princípios. Precisamos ver o direito, né, como um todo. A particularidade de qualquer lei e qualquer sentença é uma expressão do direito. À medida que este se depura ao longo da progressão dialética, a racionalidade da natureza humana. Qual é a direção do direito, né? O desenvolvimento jurídico, em sua totalidade, ele é o Estado em busca de interesses universais da humanidade. À medida que tais interesses vão, aos poucos, se tornando conhecidos, através desses conflitos históricos, sociais e da concretização da interdependência do particular e do geral, do individual e do social, o Estado ele se educa. Então, cria instituições que concretizam a racionalidade. A partir daí, o Estado ele adquire consciência de que seu funcionamento e das consequências sociais das suas leis no âmbito jurídico. A ambição do direito. Bom, o que podemos dizer, né? O que impulsiona o direito, né, é uma ambição de introduzir o princípio do ser e do conhecimento racional, da racionalidade do justo e do direito. É um instrumento através do qual o homem expressa sua vontade e uma vontade social. Bem, para Hegel, a busca do conhecimento era fundamental. Bem, segundo ele, o conhecimento é a base para um desenvolvimento social. Bem, na modernidade, o homem ele concorda em seguir, sem hesitar, o caminho que leve até a busca desse conhecimento. Bem, Hegel ele acreditava que deveríamos criar um conhecimento baseado em nossa totalidade. E para a gente criar esse conhecimento, a gente tinha que se afastar um pouco desse conhecimento negativo e de percepções daquilo que a gente não conhecia, que a gente não tinha domínio. E como que a gente deveria buscar esse conhecimento? Bem, a gente deveria buscar esse conhecimento do que Hegel chamou de espírito absoluto, que seria a capacidade do ser humano de raciocinar, de organizar suas ideias, de pensar em si. Bem, Hegel, ele critica, de certo modo, a tradição medieval, pois por mais que o esforço estivesse certo, o seu objetivo estava errado, pois eles estavam preocupados em buscar um Deus, que segundo Hegel era imaginário, um Deus ideológico. E na visão de Hegel, eles deveriam se preocupar não nesse Deus, mas sim buscar o próprio homem no seu mundo real. Bem, mas, entretanto, Hegel ele já adverte que seria impossível do ser humano se encontrar nesse mundo real. E sendo a filosofia, para Hegel, não um instrumento de estudo apenas do particular, mas sim de toda a totalidade. Hegel ele nos garante que poderíamos usar da ciência como ferramenta de busca desse conhecimento. O erro da tradição medieval, da tradição antiga, é que eles colocavam todo o conhecimento baseado numa dogmática religiosa, a base da religião. Então, a religião era o que definia o que era certo, o que era errado, o injusto e o injusto. Nesse contexto, isso para Hegel era uma visão muito equivocada, pois assim como no ético, a gente só consegue definir o que é certo ou o que é injusto somente no final da história, pois as coisas, através de um processo dialético, elas estão sempre mudando. E agora eu entro num ponto-chave, que seria a dialética para Hegel. O que seria a dialética para Hegel? Bem, a dialética seria essa contradição de ideias ao longo da história, onde uma ideia entra em debate com outra ideia, que seria uma tese em debate com uma antítese, ou antitese. E desse debate surge uma síntese, que seria o resultado dessa ideia. Segundo Hegel, a sociedade ela se encaminha dessa maneira, de surgimento e de contradições de ideias opostas, onde o que é certo hoje deixa de ser certo amanhã, passando a ser errado. E é assim que a sociedade vai se caminhando, não podendo definir o que é certo ou o que é errado por absoluto.
pois a história é um processo dialético. Bem, Hegel ele oferece um sonho filosófico, em que o objetivo da liberdade moderna consiste em alcançar um estado de total conhecimento e reconciliações das tensões humanas. Bem, e o direito ele é uma ferramenta, um veículo essencial, porque o direito é a base para uma construção social e para resoluções de conflitos entre pessoas. Bem, segundo Hegel, a lei ela é tão importante nesse estado moderno que, segundo eles, se a lei perder sua eficácia, o seu efeito na população, é como se o espírito do direito tivesse morrido. Nesse contexto, segundo Hegel, deveríamos sempre levar em consideração a finalidade do direito. Bem, portanto, podemos concluir que, para Hegel, a sociedade ela não é estática, sendo a história esse processo dialético de contradições entre ideias.